A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Arnaldo Carvalho, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Amanda 2. Estou passando aqui para dar um informativo a todos os irmãos. Devido à atual situação da pandemia no estado de São Paulo, foi necessário que o nosso pastor fizesse remanejamentos nos horários para atender à necessidade da nossa ceia. Por este motivo, neste final de semana, excepcionalmente, a nossa Escola Bíblica Dominical será gravada. A todos uma boa aula, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e no próximo domingo retornaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical presencial e eu conto com a sua presença. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2. A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Bruno Brito, eu sou professor da Sala dos Jovens e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então você que é jovem, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Você que ainda não é aluno da nossa EBD, espero que você seja edificado e que você possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus nesse vídeo. Nós estudaremos nesse vídeo a lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Então você que é aluno, que tem a sua revista, a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Isaías 53, dos versos 4 ao 6, e você que não tem a sua revista, abra aí a sua Bíblia nas referências que eu estou passando. E depois nós também continuaremos a fazer a nossa leitura no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versos 16 e 17. Eu vou fazer a leitura para acompanhar e você também acompanhe juntamente comigo. No livro de Isaías 53, diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E agora, lá no livro de Mateus, capítulo 8, nos versos 16 e 17, diz assim: E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos aqueles que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse é o texto base que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Nós temos por objetivo 3 pontos para atingir na aula de hoje, que é conceituar a cura divina na Bíblia, também falar um pouco dos desafios atuais, quando nós falamos de cura, e também falarmos da relação da cura divina com a salvação. Nós vamos começar a partir do nosso tópico 1, em que fala sobre cura. Quando nós falamos sobre cura, nós sabemos que a obra da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tinha por objetivo salvar o homem do pecado. Porque lá no livro de Romanos nós vemos a referência bíblica, o apóstolo Paulo nos dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas com a obra salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos salvos da condenação eterna. E a partir dessa salvação, era por objetivo, a obra da expiação no Calvário tinha por objetivo salvar o pecador do pecado. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento e nós vemos, quando Jesus ele esteve aqui, ele se compadeceu dos doentes, dos enfermos, e pela sua compaixão ele também operou cura, ele operou milagres, que a Bíblia está recheada no Novo Testamento dos milagres e das curas que Jesus operou quando ele esteve aqui. E se nós olharmos também lá no livro de Hebreus 13:8, diz que
Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Bruno, o que isso significa? Significa que a cura, ela é para os dias de hoje também. Embora, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos, não são relatos apenas do que Jesus fez lá no passado, mas ele também é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, ele também cura, ele também está disposto a curar, tanto a cura espiritual quanto a cura física, que é o que nós vemos lá na leitura bíblica no livro de Isaías, que é o profeta Isaías nos falou isso, e depois nós vemos isso revelado lá no livro de Mateus. Então, com a introdução da nossa aula, é sobre esse assunto que nós falaremos na aula de hoje. Quando nós olhamos a situação no Antigo Testamento, é importante entender qual que era o contexto que os judeus viviam naquela época. Então, quando nós falamos de saúde, hoje, o tema saúde, né, principalmente nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande em se falar de cura, mas é um momento propício para nós entendermos o que a Bíblia nos traz e também nos revela por meio da Palavra de Deus. Quando nós falamos sobre cura lá no passado, nós sabemos que nós estamos falando de vários anos atrás, né? Vários anos atrás antes de Cristo. E os recursos medicinais e a própria medicina, ela era rudimentar, ou seja, ela não tinha tantos avanços científicos ou até mesmo tecnológicos para garantir a cura de doenças. E também da forma com que as pessoas viviam lá no passado, a questão de higiene, de saúde pública, era muito precária se comparado ao que nós temos hoje. E nós vemos o quão importante é, quando nós falamos em ter um sistema de saúde estruturado hoje no Brasil. Nós temos o SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde, que permite que toda a população tenha acesso à saúde. E lá no passado eles não tinham nem sequer o SUS, né? Tem as controvérsias de dizer se é o sistema de saúde adequado ou não, mas naquela época eles não tinham nem esse recurso. Então imagina só você sofrer de uma doença e ter recursos escassos de medicina para poder curar. Então, tendo esse contexto, qual que era a real situação do povo? Eles tinham que recorrer ao milagre, à busca da cura divina. E nós vemos que ao longo de todo o Novo Testamento, o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele se compadecia dessas pessoas e as curava. Então nós temos o contexto de saúde pública para entender um pouco como era a organização. A Bíblia nos traz alguns relatos em que se existiam médicos, o próprio Lucas, ele era médico. Mas, ainda assim, a medicina era rudimentar, ela não era tão evoluída a ponto de ter a cura, os remédios para todas as doenças que o povo tinha na época. E qual era a solução? Buscar a ajuda divina. Nós vemos lá no livro de Êxodo 15 e 26, eu vou abrir aqui para a gente ler, o pacto que Deus fez com o povo. Então, depois da libertação do povo de Israel e a sua saída no Egito, Deus fez um pacto com o povo depois da travessia do Mar Vermelho, que consistia em garantir-lhes a saúde, e que é o que nós vamos ver agora, tá? Lá no livro de Êxodo, então abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, lá no capítulo de número 15, Êxodo capítulo de número 15, no verso 26, que diz o seguinte: E disse: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Então, quando nós vemos essa passagem do pacto que Deus fez com o povo de Israel, nós vemos que era uma promessa que estava condicionada à obediência do povo. Então, nós vemos lá no início do versículo que nós lemos, se ouvires a minha voz, diligentemente guardares os meus estatutos. O que isso significa? Obediência. Nós podemos traduzir em miúdos que isso
Deus estava requerendo do povo a obediência e que todas as doenças que caíram sobre o Egito não cairiam sobre o povo de Israel. Então nós vemos que era uma promessa para o povo de Israel a cura divina. Tá? E aqui nós estamos falando de cura física. Como eu comentei também na introdução da nossa lição, nós estamos falando, quando nós falamos de cura, nós estamos falando que ela é algo milagrosamente, ou seja, é um ato milagroso operado pelo nosso Deus. E a cura do povo estava em Deus, justamente porque eles tinham que obedecer a Deus e também tinham-se recursos escassos de medicina. Então o povo estava nas mãos do Senhor. Partindo para o subtópico 2 da nossa lição, nós vemos também a questão da prevenção de doenças. Lá no livro de Levítico, nos capítulos 15 e 17, nós vemos a introdução das leis e da lei cerimonial. E essa lei cerimonial ela tinha um cunho, o objetivo de estabelecer as regras de como os sacrifícios e a lei cerimonial funcionaria, mas também com o objetivo de resguardar o povo e trazer orientações também para uma higienização adequada. O que isso significa? Significa que a Bíblia também ela se preocupava, então quando essas regras foram estabelecidas, além de estabelecer uma regra para o povo de Israel em como oferecer os sacrifícios e ter determinada como seria a sua lei cerimonial, eles deveriam também se resguardar de algumas doenças que já eram conhecidas, né, de infecções, e se resguardar para impedir que aquilo se propagasse entre o povo. Então, esse é um ponto interessante também, que nós vemos o quão importante é a higienização quando nós falamos de doença. E até fazendo um paralelo com toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, quando nós falamos de uma pandemia, né, que hoje vai fazer, no mês de março, quase um ano, praticamente um ano que nós estamos em período de quarentena, com sérias restrições, e isso se dá pelo mundo todo, e a regra básica para que nós consigamos vencer essa pandemia nós termos aí os cuidados básicos de higiene pessoal e nos resguardarmos contra esse vírus. Nós vemos que isso aconteceu no passado também. Quando nós olhamos a peste negra, que foi uma pandemia em torno de 1230, se não me engano, que assolou a Europa, que foi um vírus que se mutou em ratos, né? E lá, na época, eles tinham as embarcações em que eles transitavam em navio e eles não tinham uma higiene adequada. Então, o que isso causava no povo? O vírus sofreu uma mutação nos ratos e carrapatos, e como tinha uma proliferação por conta da saúde que não era, dos cuidados básicos de higiene que não eram adequados, os ratos se proliferavam e contaminou grande parte da população. E nessa peste negra, que foi uma pandemia que aconteceu lá no passado, ela dizimou praticamente 1/3 da Europa. Então nós vemos que a higiene, quando nós falamos da prevenção de doenças, ela é muito importante. A Bíblia nos traz esse contexto e essa preocupação também. Então nós sabemos que nós devemos obediência ao nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, como nós vimos lá no livro de Hebreus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então ele está disposto, ele é o Deus que nos cura. Nós vamos ver alguns aspectos quando nós falamos de cura divina aplicados lá no Novo Testamento, mas aplicados para a nossa situação hoje. Tá? Talvez vai fazer bastante sentido com as situações que nós temos vivido. Falando um pouquinho da trajetória de Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele se compadecia das pessoas, ele curava as pessoas, e o povo de Israel dependia da intervenção divina para a cura de algumas doenças. Então nós vemos alguns relatos que são muito conhecidos no Novo Testamento, a própria cura, a cura de Naamã, que era leproso, a cura da mulher do fluxo de sangue, paralíticos, coxos. Todos esses são milagres que nós vemos no Novo Testamento operados, em que as pessoas que se encontravam nessa situação não tinham recursos
médicos ou não tinham possibilidade de se curar por conta própria ou por meio de remédios, tratamentos, porque a medicina naquela época era rudimentar, não era tão evoluída como nós temos hoje. Eles recorreram à ajuda divina e o nosso Deus, pela sua misericórdia, e nosso Senhor Jesus Cristo operou esses sinais de maravilhas, ele curou, porque ele se compadeceu. Então, quando nós olhamos o objetivo do nosso Senhor Jesus, ele veio para os pecadores, né? E à medida que o nosso Senhor curava as pessoas naquela época, isso começou a chamar a atenção das pessoas, e esse foi um dos motivos pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido, né? Porque ele estava curando as pessoas, operando sinais de maravilhas, e isso se espalhava rapidamente entre o povo. Vamos dar uma olhada lá no livro de Mateus, no capítulo 4, nos versos 23 ao verso 25. Mateus, capítulo 4, nos versos 23 e 25, que diz o seguinte: E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Então aqui, no evangelho de Mateus, nós vemos o relato de que Jesus, durante a sua trajetória, durante o seu ministério, além de pregar nas sinagogas, fazer os ensinamentos e levar a palavra, ele também curava as pessoas. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judeia, e da além do Jordão. E vendo as multidões, ele subiu o monte, e quando estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, quando nós vemos aqui no versículo 24 e 25, nós vemos que o próprio Senhor Jesus curava as pessoas, porque ele se compadecia delas, tá? Então Jesus ele procurava não somente a salvação, que nós vamos ver no próximo tópico, a conceituação de salvação e a relação que ela tem com a cura, mas ele também curava. Quando nós falamos de salvação, a salvação ela é para todos. Então, a partir do momento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, todos nós tivemos acesso à salvação. Não só judeus, mas também como gentios, que fomos adotados como filhos de Deus. Então vamos olhar lá no livro de 1 Timóteo 1 e 15, quando nós falamos da salvação e o objetivo dessa salvação, que é para os pecadores. Então abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Timóteos, nesse versículo nós vemos ele próprio relatando que o objetivo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era a salvação dos pecadores. E pela compaixão que Jesus teve, ele também curou fisicamente as pessoas. Partindo um pouquinho agora para o nosso próximo tópico da lição, nós vamos ver a cura divina como parte da salvação. Quando nós falamos na palavra salvação, ela pode ter vários significados dependendo do contexto em que ela é aplicada. Uma salvação, ela pode ser um livramento da escravidão, um livramento de um sofrimento, assim como foi para o povo de Israel, quando eles clamavam, e o clamor deles chegou até o nosso Deus, e depois por meio de Moisés os livrou das mãos de Faraó e os tirou do Egito. A salvação para eles foi a libertação da escravidão. Para você, talvez um momento difícil que você esteja passando, a salvação ela pode ter um significado. Mas quando nós falamos da salvação, da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos falando da salvação da condenação do pecado. Quando eu mencionei lá no livro de Romanos, a partir do momento que o pecado foi introduzido, nós vemos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós não éramos dignos
da glória do nosso Deus. Mas, depois da morte, do sacrifício perfeito que foi o nosso Senhor Jesus, todos nós tivemos acesso a essa salvação. Então, quando nós falamos de salvação, é a comunhão, o restabelecimento desse laço que nos separava de Deus. Então, é a separação do homem do pecado, desse pecado que rompeu esse laço que nós tínhamos com o nosso Deus. Lá no livro de Tito também, 2:11, nós vemos que a salvação é para todos. Então, a salvação é algo que está disponível para todos. E ela está condicionada, se nós olharmos no livro de Atos 3, à obediência, à fé. Então, você ter fé no Senhor e se arrepender dos teus pecados. Então, para eu ser salvo, eu preciso primeiro ter a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e me arrepender dos meus pecados. Fazendo isso, eu tenho acesso à salvação, que ela se dá por meio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou que ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, foi por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou e se fez pecado por nós, e que nós temos acesso à salvação. Quando nós falamos de cura, nós estamos falando... ela pode ter duas vertentes: a cura física, que é o que é mais latente, né? A cura de uma enfermidade, uma cura física, ou também ela pode ser uma cura espiritual ou emocional. Se nós olharmos a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, a fé, ela é o ponto inicial para que eu seja curado, assim como também é para a salvação. Quando nós falamos, isso é natural do ser humano, quando nós temos uma doença, nós procuramos a ajuda médica. Mas assim como naquela época, ainda hoje existem doenças que não têm cura, ou que a medicina não evoluiu o suficiente para descobrir um remédio, algum tratamento para alguns tipos de doenças. E nós estamos, assim como naquela época, também na dependência do nosso Deus. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele tanto salvava as pessoas, ele queria salvar, mas ele se compadeceu e também curava. E também, quando nós olhamos a ordenança lá no livro de Marcos, o próprio Senhor Jesus falando que os sinais que seguiriam os que creem, os que crescem. Então, lá no livro de Marcos 16 e 15, nós vemos que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão e serão curados. Ou seja, o próprio Senhor Jesus disse que, por meio do Espírito Santo, depois da descida do Espírito Santo, que os apóstolos foram revestidos de poder para, a partir daí, fazer a propagação do Evangelho de forma ampla em Jerusalém, em toda a Judéia, eles seriam capazes de impor a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. E o mesmo que acontece lá no passado, essa graça também está disponível para nós hoje. Bruno, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o nosso Senhor Jesus, ele também nos cura. Então existem situações na nossa vida que nós talvez temos um problema emocional, temos um problema físico, que a medicina, infelizmente, não consegue nos ajudar. Então, procure sim a ajuda dos médicos, aquilo que estiver ao nosso alcance, mas o nosso Deus, ele também pode operar milagres por meio da medicina. Nós sabemos disso. Então, o que é importante frisar nessa aula, como aprendizado, é que a cura divina, ela também está disponível. Nós vimos que ela é milagrosa, ou seja, aquilo que para a medicina talvez seja impossível, aquele problema que você está passando, que você já procurou médicos, não tem solução. Para Deus é possível, isso basta nós termos fé. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é capaz de nos curar e de nos livrar de todo o mal. Então, quando nós olhamos
a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vemos a relação da cura divina. E quando nós falamos de salvação e cura, se nós pegarmos a nossa leitura bíblica, então nós vimos aqui na nossa leitura bíblica, no livro de Isaías, capítulo 53, em que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E isso se cumpre lá no Novo Testamento por meio de Jesus, que nós vimos lá no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 17, no capítulo 8, que ele diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, o cumprimento da profecia lá do livro de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então isso foi cumprido não somente pela redenção, pela obra da expiação no Calvário, que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas ele também cumpriu essa passagem que nós estamos vendo aqui, que é a cura das doenças. Então, quando nós falamos em cura, nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nós temos que entender que nós somos filhos, nós temos que clamar ao nosso Pai eterno, nós temos que ter fé, e é por meio da fé que nós vamos alcançar a vitória. E quando nós então olhamos no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento do ministério. Então quando nós falamos a palavra de cura, que é o verbo sarar, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui nós estamos fazendo uma alusão exatamente à cura física. Então é a cura física. O nosso Deus, ele nos quer restaurar tanto emocionalmente, então ele quer te salvar, a cura espiritual e também a cura física. Então geralmente quando nós olhamos, nós falamos das doenças, o nosso Deus, primeiro ele te cura espiritualmente, para depois curar fisicamente. Falando um pouquinho dos desafios atuais. Esse é um tema muito complicado quando nós falamos de cura na atual situação em que vivemos, mas nós temos enfermidades, né? E daí nós podemos nos questionar, mas por que eu padeço por uma doença? Por que o ser humano sofre? Todo o sofrimento do ser humano, todas as doenças que nós temos, ela tem uma única causa, digamos assim, uma única origem, que foi o pecado. A partir do momento em que nós tivemos a introdução do pecado, o ser humano, foi introduzido o sofrimento, né? E daí diversas esferas que nós vivemos, e se tratando quando nós falamos de doenças também. Então, a doença em si, todo o sofrimento do ser humano, ele se originou por conta do pecado, a introdução do pecado. O próprio apóstolo Paulo, se nós olharmos lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vemos que ele tinha um espinho na carne, ele sofria de uma doença, né? Então, qualquer que seja a natureza do problema, essas doenças, quando nós falamos de doenças, nós vemos que a causa é o pecado. Mas, Bruno, então você está dizendo que se eu estou sofrendo de uma doença, quer dizer que eu pequei? Não necessariamente. Quando nós falamos de uma doença, ela tem como origem o pecado, mas pode ser de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, indiretamente, todos nós que somos seres humanos, nós podemos ter sofrimentos aqui na Terra, mas por conta da nossa natureza pecaminosa, do pecado que se originou lá no passado, não de algo que efetivamente eu tenha praticado aqui. O que é importante frisar quando nós falamos da cura e dos desafios atuais é saber que o nosso Senhor Jesus, ele é o Deus que nos cura. Então nós temos disponíveis para nós ajuda médica, que é algo que é a primeira coisa que às vezes nós fazemos, né? Quando você se sente doente, você busca a ajuda médica para tratamento, mas nós também temos que saber que o nosso Senhor Jesus, ele está disponível. As mesmas curas que foram operadas lá no passado, elas também estão disponíveis para nós nos dias de hoje. E para nós concluirmos a nossa aula, nós precisamos saber que a cura divina ela é real e atual,
como eu acabei de mencionar. Nós também devemos entender que o nosso Senhor Jesus, Ele cura quando e como e da maneira que lhe apraz. Não é da maneira que o Bruno deseja, da maneira que às vezes você pensa. O nosso Deus, Ele é soberano. Existem coisas que a nossa natureza humana jamais vai compreender. Mas nós temos que ter fé. Tenha fé, peça a Deus e lembre-se, nós somos filhos. E nós temos que ter fé no nosso Pai Eterno, que Ele é capaz, Ele é poderoso para nos curar e para nos livrar de todas as doenças. Assim como essa situação difícil que nós temos vivido, o que eu digo para vocês, cuidem-se, sejam cuidadosos, tenham os cuidados básicos de higiene e, sobretudo, tenham fé, porque nós venceremos todas essas situações, essas adversidades que nós temos enfrentado. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Espero que essa palavra, que esses ensinamentos e que o estudo dessa lição tenha edificado a sua vida. Que Deus abençoe.